Filipenses capítulo 3, para a leitura do verso 13. Filipenses 3:13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, e ele continua. Então Paulo disse, uma coisa faço. Então se eu perguntar, Paulo disse, uma coisa faço. Vamos de novo? Paulo disse, uma coisa faço. Ok, vamos ler Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 41. Lucas, capítulo 10, versículo 41. Lucas 10, 41, diz assim, e respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária, ou seja, uma coisa é necessária. Paulo disse, Jesus disse a Marta, muito bem, vamos para João capítulo 9, João capítulo 9, para a leitura do versículo 25. João 9, 25. João 9, 25, respondeu ele, pois, e disse, se é pecador, não sei, uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Paulo disse, Jesus disse a Marta, o ex-cego disse, uma coisa sei. Salmos, capítulo 27, versículo 4. Salmos, capítulo 27, versículo 4. Salmos 27, 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Uma coisa pedi. Paulo disse, está tão fraco, eu que estou com a voz ruim. Aumenta um pouquinho, aliás, aqui para mim, por favor. Paulo disse, Jesus disse para Marta, o ex-cego disse, Davi disse, uma coisa pedi. Marcos capítulo 10, verso 21. Pode baixar só um pouquinho, por favor. Era só uma besteirinha. Marcos capítulo 10, versículo 21. A palavra de Deus nos diz, e Jesus olhando para ele, o amou, e lhe disse, falta-te uma coisa, ou uma coisa te falta. Vai, vende tudo quanto tens, e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, toma a cruz, e segue-me. Paulo disse, Jesus disse a Marta, o ex-cego disse, Davi disse, Jesus disse ao homem rico, uma coisa te falta. Obrigado, Deus Santo, pela tua palavra, viva, eficaz, extraordinária. Abençoa-nos diante dela, pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Pensando em prioridades, essa expressão uma coisa que aparece nos vários textos, trazem para nós essa percepção de que é muito bom ter prioridades.
que é muito bom estar focado, que é muito bom não perder a concentração. A palavra de Deus diz que a vida cristã não é estática, que a vida de quem anda com Deus não é monótona. A vida cristã é dinâmica. A vida de quem anda com Deus é uma vida igualmente dinâmica. Andar com Deus não é uma experiência para quietos, para gente parada, para gente devagar. Andar com Deus imprime sobre quem anda com Ele uma dinâmica extraordinária. E mais, faz com que essa pessoa viva sua vida cristã pautada por valores, por princípios, sua vida cristã focada em um alvo muito bem definido. Andar com Deus deve nos forçar, e essa é a palavra melhor que eu encontro, deve nos forçar a olhar para Deus. Tirar os olhos de Deus significa afundar no mar da vida. Tirar os olhos de Deus significa desviar-se do caminho e, portanto, errar o caminho certo. Andar com Deus envolve manter os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da fé. E essas 5 vezes em que a expressão uma coisa aparece, foi lida, elas devem trazer para nós, e elas trazem para nós, subliminarmente, algumas prioridades que nós devemos ter na nossa vida cristã, na nossa carreira cristã, se é que nós queremos de fato fazer diferença no mundo, se é que nós queremos de fato ser vivos e relevantes neste mundo, se é que nós queremos de fato mostrar o poder, a beleza, a grandeza de Jesus, o nosso amado Salvador, através da nossa vida, como diz o célebre corinho, que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Ó tu, chama divina, todo o meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Mas para isso acontecer, o meu foco, o seu foco, o nosso foco tem de estar em Jesus. Fora do foco em Cristo, nossas prioridades errarão o alvo. Portanto, a primeira prioridade que nos é apresentada, o primeiro texto que lemos, mostra que há uma coisa para esquecer. O apóstolo Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E olhe a prioridade da vida cristã do servo de Deus. Uma coisa faço, eu foco nisso. Eu deixo para trás o que ficou para trás. Eu me desapego daquilo que já passou. Eu não sou refém do que passou. Eu vivo no presente e olho para o futuro. Mas eu não sou escravo do passado. Quando Paulo foi a Filipos, cidade onde estava esta igreja, para quem ele escreveu a carta, ele teve muito sucesso ali. 3 conversões de um carcereiro, de uma menina endemoniada que foi liberta, o carcereiro salvo pelo poder do Evangelho de Cristo. E também o apóstolo Paulo viu uma mulher na beira do rio se converter a Jesus pela pregação do Evangelho, Lídia, comerciante, vendedora de púrpura. Quando Paulo saiu dali de Filipos e foi para outra cidade, alguns judeus que se diziam cristãos, mas não eram, eles eram chamados de judaizantes, ou seja, judeus que continuaram judeus, cumprindo todo o ritualismo judeu, mas que diziam que haviam entregue suas vidas a Jesus. Então eles se achavam o máximo, porque eles diziam assim, nós seguimos a Cristo e cumprimos a lei.
E no capítulo 3, o apóstolo Paulo vai falar quem ele era, a posição que tinha, a experiência que tinha, o conhecimento que tinha. E ele diz: todas essas coisas eu reputei por nada para poder ganhar a Cristo. O apóstolo Paulo que teve em sua vida muitos êxitos, formado nas 3 maiores universidades da época. A universidade judaica, grega e romana. Ele, cidadão romano, ele um homem de alta patente, um homem respeitadíssimo dentre os romanos, poderosos da época, dominadores da época. Entre os religiosos judeus, ele era fariseu de fariseus, um homem que era exemplo para os demais da sua classe religiosa, e versado em toda a cultura grega. Paulo diz: tudo isso eu reputei por nada. Então, Paulo nos ensina que, em relação ao passado, há 2 coisas que nós devemos esquecer. E entendam o que eu vou dizer. A primeira coisa que a gente tem que esquecer é o melhor do nosso passado. Quando eu digo esquecer, eu não estou dizendo não lembrar. E que confusão. Eu estou me referindo a pessoas que lembram tanto do passado, que esquecem-se do presente e que não planejam nada para o futuro. Eu falo de gente que vive no passado e, pior, vive do passado. Nada é, nada será, tudo foi. Então esqueça o melhor do seu passado. Tem gente que diz assim: não, quando eu era novo convertido, eu li a Bíblia 5 vezes. Eu participava de todos os cultos. Eu levei muitas almas a Cristo. Tudo é passado. E hoje? E hoje? Quem é você? E alguém já disse: pouco me importa saber quem você foi. Pouco me importa saber quem você deseja ser. O importante, eu quero saber quem você é. É o que você faz, não o que você planeja fazer ou o que você fez no passado. Às vezes a gente vive se ufanando de um passado de glórias e o nosso presente é absolutamente árido e infrutífero. Então o convite de Deus para nós é: não more no passado. Deixe o passado para trás. O passado passou. Nós podemos aprender com o passado, sim, mas nós não podemos viver lá. É para frente que se anda. E Jesus quer que nós prossigamos a carreira cristã olhando para Ele. Agora, Paulo também nos ensina que nós devemos esquecer o pior do nosso passado. As memórias amargas, as situações dolorosas, os traumas, as feridas que nos foram abertas por outros. Aquela palavra dura, aquela atitude que humilhou, que prostrou. Aquela pessoa, ou aquelas pessoas. O pior do nosso passado também tem que ficar no passado. Nós não podemos ser escravos de memórias amargas, irmãos. Há pessoas que acham um grande lucro guardar mágoa dos outros. Acham um lucro extraordinário sorver o sentimento de ressentimento contra os outros. Sabe por quê? E é verdade. Essas pessoas vivem uma autocomiseração e vestem uma roupa de vítima. E vivem a apontar os erros que as pessoas cometeram em relação a ele. Por quê? Primeiro, porque isso atrai a atenção das pessoas. Segundo, porque é interessantíssimo colecionar pessoas que nos devam desculpas, nos devam retratação. Então, ter essas pessoas algemadas, presas a nós, para muita gente é interessante. Mas essas pessoas não sabem que elas estão tomando veneno, querendo que essas outras pessoas morram. E à medida em que caminham pela vida, elas vão trazendo esses problemas, essas amarras, essas mágoas, essas pessoas. E vão carregando essas pessoas pela vida, tornando-se azedume. Uma esposa via durante a madrugada seu esposo deitado ao seu lado na cama, resmungando. E ele resmungou por minutos, e ela o interrompeu e disse: meu filho, o que está acontecendo? Ele disse: eu estou aqui
falando, aquele meu patrão é terrível, e o meu colega de trabalho, fulano de tal, ele fica tentando puxar o meu tapete no trabalho, e não sei o que, ele começou a reclamar de várias pessoas. Ele disse: meu filho, não dá para a gente dormir aqui não, tem muita gente nessa cama. Tira as pessoas, irmãos, que te feriu, que te magoou, que te prostrou, que te humilhou. Tira essas pessoas da sua vida em nome de Jesus. Libere perdão em nome de Jesus. Deixe para lá, ponha na mão de Deus. Não tire satisfação. Preguei aqui semanas atrás, não se defenda. Deixe que Deus tome a sua causa nas mãos dele. Quantas situações a gente chega e diz: Senhor, aqui está. Como Ezequias, que abriu a carta que o rei inimigo mandou, de ameaças, dizendo que invadiria o reino. Ele abriu aquela carta e mostrou a Deus: Senhor, olha aqui o que estão fazendo, olha o que estão ameaçando, ponha na mão de Deus. A Bíblia diz, é a palavra do Senhor, minha, Deus, dizendo, é a vingança, e eu a retribuirei, diz o Senhor. Quanta gente com a faca fincada no peito, aquilo sangra, aquilo dói, aquilo adoece, e a pessoa acha interessante, vantajoso viver com aquilo. Tire esse punhal do seu peito e ponha nas mãos de Jesus, e deixe Jesus julgar do jeito que Ele quiser. Se Jesus achar que tem que tirar satisfações com a pessoa, Ele vai fazer. Se Ele achar que não, também está bom, está tudo certo. Jesus sabe o que faz, eu não sei de nada. Mas supere, em nome de Jesus, o pior do seu passado. Porque é um futuro que Deus quer colocar diante de você. Vá viver o futuro e vá viver para Deus. Há uma coisa para esquecer. Mas há também, em segundo lugar, aliás, deixa eu fazer a prova aqui com vocês. Paulo disse, Jesus disse a Marta, e essa frase, ela nos remete ao quê? Nos remete ao fato de que há uma coisa que é necessária. Porque, irmãos, Marta parece que era uma pessoa perfeccionista e sistemática. E gente perfeccionista e sistemático sofre demais. Porque o mundo não é perfeito. O mundo é cheio de incoerências. E pessoas que querem tudo sempre certo, toda hora, que não tem jogo de cintura, elas sofrem duplicadamente. E Marta está em casa, quando de repente alguém chega, e é Jesus, é uma visita de surpresa, ninguém sabe. E receber Jesus era um privilégio, mas por outro lado era uma preocupação, porque primeiro Jesus era Jesus. Segundo, Jesus nunca vinha só, pelo menos 12 o acompanhavam. E sem contar aquela multidão que vinha atrás de Jesus. Então imagina, tua casa é cercada por gente e tem 13 pessoas lá que chegaram de surpresa. E Marta começa a mobilização. As donas de casa aqui sabem disso. Uma esposa de pastor, uma vez eu estava hospedado na casa deles, e ela me disse assim: pastor, eu me sinto mais tranquila quando o pastor vem sozinho para ficar aqui em casa. Eu disse: por quê? Porque se ele vem com a esposa, é complicado. Ele vai olhar aqui esse vitrô e vai ver que tem o pó ali no vitrô. Impressionante, mulher vê tudo. Eu disse: e o pastor sozinho? Ela disse: não, ele nem enxerga que tem vitrô. Eu falei: entendi. O fato, gente, é que Marta vai para lá e para cá e ela está naquela correria para deixar as coisas em ordem. E de repente ela nota na sua correria que a sua irmã está lá aos pés de Jesus. Maria está lá ouvindo Jesus falar. E a Bíblia diz que Marta fica muito brava. E ela fala com Jesus querendo atingir a irmã. Ela diz: Jesus, fala para minha irmã, ela não está me vendo aqui nessa correria, me deixando servir sozinha. Em outras palavras, dá uma bronca nela. E Jesus responde dizendo assim: Marta, Marta, você está tão ocupada com coisas desnecessárias.
Mas há uma coisa que é necessária. E Maria escolheu essa coisa necessária. Está aos meus pés. Agora não fale mal de Maria, porque a Bíblia diz, de Marta, porque a Bíblia diz que Jesus amava Marta. João capítulo 11, versículo 5. Jesus amava Marta. Mas Jesus está aqui querendo chamar Marta para superar a agitação da sua alma. Se através de Paulo Deus nos chama a superar o nosso passado, através de Maria aprendemos que temos que superar aquilo que agita o nosso coração. O que é que tira a tua paz? O que é que tira o teu sono? O que é que deixa de mau humor? O que é que tira você do centro, do cerne? O que é que te desequilibra? Pois Jesus nos diz nessa noite, supere a agitação da sua alma. Supere a agitação do seu coração, foque em Jesus. O único jeito da agitação da nossa alma ter fim é procurar um lugar, onde quer que nós estejamos, procure um lugar quieto, se ajoelhe e clame a Deus. Orar sentado é uma bênção, irmãos, orar deitado é um perigo. Mas orar de joelhos. Dobre seus joelhos, ponha seu rosto no chão, abra o seu coração, clame a Deus. Se precisar chorar, chore, derrame a sua alma, mas pode ter certeza, quando você se levantar limpando os joelhos, a paz de Deus vai ter inundado o teu coração. Supere a agitação da sua alma. Paulo disse... Impressionante como as pessoas desligam. Paulo disse... Boa. Jesus disse a Marta. Um ex-cego disse... Uma coisa sei. E era literalmente, era a única coisa que ele sabia em relação a Jesus. Eu era cego e agora vejo. Qual é o convite de Deus aqui? Supere as dúvidas do seu coração. Irmãos, nosso Deus não é um Deus de dúvidas. Nós podemos até ter dúvidas, mas as dúvidas não devem ganhar, habitar, morar na nossa vida. Esse homem não sabia quem era Jesus, o nome Jesus, informações sobre Jesus, mas o essencial ele sabia: eu era cego e agora eu vejo. Porque não ter dúvidas não significa ter todas as respostas. A gente não tem todas as respostas. Mas há certezas que calam as dúvidas dentro do coração da gente. Quando você diz assim, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, é uma certeza que esmaga a dúvida dentro do seu coração. Quando você diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é uma certeza que arranca a dúvida da sua alma. Eu gosto de pregar para mim mesmo, citar versículos para mim. Eu vivo citando João 13,7, o que eu faço, disse Jesus, tu não sabes agora, mas saberás depois. Então descansa. Deuteronômio 32:39, ora, vede agora que eu sou, não há outro Deus além de mim, eu faço viver e eu faço morrer, eu firo e eu saro, e não há quem possa escapar da minha mão. Esse é o Deus Todo-Poderoso em quem eu confio. Quer dizer que eu tenho todas as respostas? Jamais. Mas isso cala a boca da dúvida na minha alma. Eu sei em quem tenho crido. Espere em Deus, minha alma abatida, pois ainda o louvarei.
O diabo gosta de plantar dúvida no coração da gente. Ele não tem acesso à nossa mente, ele não tem acesso ao nosso coração, mas ele pode usar pessoas, ele pode usar circunstâncias para semear dúvida. Será que eu sou salvo mesmo? Será que Deus me ama mesmo? Mas isso acontecendo comigo, será que eu vou conseguir superar essa situação? Será? Dúvidas. Mas nós vencemos as dúvidas com as convicções que temos das promessas de Jesus, da palavra de Deus. Eu quero que você decore em nome de Jesus essa semana, Miqueias 7:7. Decore. Faça de Miqueias 7:7 o versículo da sua semana. Não vamos ler não, decore. Traga para dentro de você, fale devagarinho, fale pensando na palavra, nas palavras, na promessa, fale para você mesmo, recite em voz alta, decore, carregue com você, supere as dúvidas do seu coração. Paulo disse, Jesus disse a Marta, o ex-cego disse, Davi disse, uma coisa pedi, e pediu ao Senhor. E essa prioridade nos mostra que há uma coisa para buscar, há uma coisa para esquecer, há uma coisa necessária, há uma coisa para saber, e há uma coisa para buscar. Ele disse uma coisa, pedi ao Senhor e a buscarei, eu vou atrás disso. Que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e para contemplar a grandeza do Senhor e aprender no seu templo. Agora tem um problema com isso que Davi pediu. Porque os únicos que habitavam efetivamente, moravam na casa do Senhor, à época, o tabernáculo, na época de Davi, eram os levitas. E os levitas, obviamente, provêm da tribo de Levi. Eles eram responsáveis pelo culto, pela zeladoria da igreja. E por aí vai, ou do templo. Da igreja não, do templo. Da igreja aqui é Ronaldo e Cléo, graças a Deus. Mas Davi era da tribo de Judá. Mesmo sendo rei, ele não tinha prerrogativa, não tinha poder para morar na casa do Senhor. Então o que Davi está pedindo aqui? Esse pedido de Davi não é para morar literalmente na casa de Deus, mas é um pedido que visa ter mais intimidade. Porque quem mora em casa com a gente tem toda intimidade com a gente. E o desejo de Davi é estar tão perto de Deus, mas tão andar com Deus, viver com Deus, acordar com Deus, tomar o café da manhã com Deus, almoçar com Deus, jantar com Deus, ir dormir com Deus, intimidade com Deus, andar com Deus. É o que Abraão aprendeu quando viu de um lado Ai, que significa ruína, e do outro lado o caminho para Betel. E Abraão opta por trilhar pelo caminho de Betel. E Betel, em hebraico, significa casa de Deus. Mas não havia templos a Deus ali nos dias de Abraão. Não existia nem povo de Israel. Mas é andar com Deus. É ser amigo de Deus, é ter intimidade com Deus. E qual é a palavra de Deus para nós nessa prioridade? Supere a sua frieza espiritual. Frieza espiritual, irmãos, não está nas grandes coisas, mas nas pequenas coisas. A gente vai ficando frio espiritualmente em pequenos e quase imperceptíveis detalhes. É aquela manhã que a gente deixou de orar. E aí a gente abre o precedente para, por qualquer motivo de manhã, deixar de orar.
É aquele dia que a gente não parou ali, aqueles 5 minutos para ler um versículo, decorar e dizer: esse é meu versículo da semana. E a gente fica a semana toda sem meditar naquele versículo. São pequenos precedentes que a gente vai abrindo, dando pequenas aberturas ao orgulho. É um pouquinho de orgulho só. É um pouquinho de raiva do outro só. Eu deixei aquilo habitar meu coração por algumas horas, mas eu já deixei isso de lado. E a gente vai se condicionando a essas pequenas coisas que têm um grande poder de destruição. Gente, cair não é instantâneo. Você acha que o filho pródigo caiu quando chegou para o pai e disse: dá-me a parte dos bens que me cabe? E, irmãos, eu presumo que foram meses pensando, meses cobiçando o mundo, as coisas do mundo, olhando os amigos comentarem e dizendo assim: deve ser legal demais estar lá fora, e eu não tenho recurso para curtir minha vida. Muito tempo pensando, elaborando, planejando o que é que eu vou falar, como é que eu vou falar, que horas eu vou falar. Ele foi pensando. Esse processo de maturação de uma ideia é um processo de queda. É a mulher que passa ali, o cara diz: linda, maravilhosa. Aí diz: Senhor, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Tá bom. Aí daqui a pouco vem outra. E ele vai se habituando a esses pequenos olhares discretos, sem que ninguém perceba. Ele vai dando vazão a esse desejo no coração dele. Supere a sua frieza espiritual em nome de Jesus. A gente tem que vigiar, a gente tem que cuidar. Eclesiastes 10, verso 1 diz que como moscas que sobrevoam o perfume, caem no perfume e apodrecem todo o perfume. São uma referência aos perfumes orientais caríssimos. Aqueles vasos de perfume custavam fortunas. E uma mosquinha que caísse ali apodreceria todo o perfume. Isso nos ensina o grande poder das pequenas coisas que não prestam. Pequenas coisas que a gente consente, que a gente aceita, que a gente diz: ah, mas isso não é nada. E essas coisas têm um poder de destruição extraordinário. A gente supera a frieza espiritual colocando o nosso altar em ordem. É restaurando o nosso altar diante de Deus. É voltando àquela oração fervorosa. Àquele tempo com Deus. Que a gente tem esse momento de meditar, mas a gente tem aquele momento que a gente entra no quarto e diz assim: não estou para ninguém aqui, tá bom? Na próxima meia hora, e vai para o chão orar. E vai pregar a palavra para ler e dizer: Senhor, me ajuda, me orienta, eu quero aprender, me fortalecer no Senhor, estou aqui, meu Deus. Deus pode ter te trazido aqui só para te dizer isso, viu? Supere a sua frieza espiritual. Paulo disse, Jesus disse a Marta, o ex-cego disse, Davi disse. Quem foi agora? Foi Davi. Jesus disse ao homem rico, é que falta uma coisa. Supere o que te atrapalha servir a Cristo. Aquele homem rico, se você ler os textos paralelos, não me parece que era jovem, mas isso é uma outra conversa. Aquele homem rico tinha algo em sua vida que o atrapalhava de servir a Cristo. No caso dele, era o dinheiro. Ele elegeu as riquezas como a razão da sua existência. E ele passou a viver em função da riqueza. E nada de errado em ser rico, nada de errado em ganhar dinheiro, nada de errado em prosperar, irmãos. Nada. Quando eu vejo alguém prosperando, eu fico alegre, glorifico a Deus. O problema é o coração estar nisso, esse é o problema.
Mas tem outros que o problema não é o dinheiro, é a pornografia. Há outros que o problema é o adultério. Há outros que o problema é o egoísmo, é o orgulho. E por aí vai. Essas coisas nos atrapalham de servir a Cristo. E Jesus vem para esse homem e provoca um rompimento. Porque toda decisão é uma cisão. Você rompe. E quem decide-se por Cristo vai romper com alguma coisa. Vai renunciar a alguma coisa, vai perder alguma coisa. Só que na matemática de Deus é extraordinário. O que mantém, perde. E o que abre mão, ganha. A renúncia que José fez não se deitando com a esposa de Potifar o levou a ser o segundo no reino do Egito. Perca por amor a Jesus, porque você de fato não estará perdendo, você estará ganhando. Porque Jesus é fiel em abençoar aquele que abre mão do pecado, aquele que abre mão de si mesmo, aquele que renuncia e diz: não, Jesus primeiro na minha vida, por Jesus tudo. Ele vai perder, mas das mãos de Jesus, ele vai ganhar. Então supere aquilo que atrapalha você de servir a Cristo. São amizades. Supere isso. São manias, são palavras. Às vezes a gente se torna escravo do que a gente fala. Isso aqui não tem nada de místico, irmãos. Por favor. Eu digo no sentido de que a gente diz assim: fulano para mim morreu. Aí pronto, fala isso para os outros. Aí você está morrendo de vontade de falar com fulano de novo, mas por causa do que você falou na frente dos outros, você não quer ficar mal na fita, quer manter a sua fama de mal. E aí você fica ali na sua dureza de coração. Mas renuncia, porque isso é orgulho. Chega e diz: pessoal, estava errado, eu peguei pesado demais com aquela pessoa. Eu fui lá e a gente já se acertou. Supere, irmão, supere. Eu não sei o que é a preguiça, é o desânimo, eu não sei o que é. Eu sei de uma coisa: enquanto eu estou falando, o Espírito Santo está te fazendo chamar pelo nome. Isso que te atrapalha de servir a Cristo. Renuncie. Mesmo que isso que atrapalha você de servir a Cristo seja você mesmo. Renuncie. Paulo disse, Jesus disse a Marta, o ex-cego disse, Jesus disse ao homem rico, Davi disse, coloque-se em pé. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Oh Deus, o Senhor falou conosco hoje. Nós não queremos sair daqui da mesma forma que entramos. Queremos sair daqui diferentes. Queremos sair daqui melhores do que nós entramos. Nessa noite, Teu Espírito realinhou nossa visão. Colocou nosso foco nas prioridades certas. Oh Deus, nos ajude. Porque a dureza de coração, o orgulho, a ideia do que vão pensar, vem visitar o nosso coração. Mas nós renunciamos isso agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus.